Shalom, shalom, meu povo, tudo bom? Boa tarde já. Deixa eu ver a hora aqui. Não, é bom dia ainda. Passando aí para a gente estar compartilhando mais um pouquinho da palavra de Deus, dos escritos contidos na Bíblia Sagrada. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Apocalipse capítulo 15. E depois nós vamos ver um outro texto que está no capítulo 22. Então, 15, de 1 a 3. Vamos ler. Diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E aí, no capítulo 22 de Apocalipse, diz assim: Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se você não assistiu o vídeo que eu postei anterior a esse, salvo engano, o vídeo de número #17, nesse vídeo vai explicar quem é a esposa, a noiva do Cordeiro, e vai falar da grande cidade, da santa cidade da Nova Jerusalém, que descerá de Deus dos céus. E aqui, quando a gente lê no capítulo 22, verso 14, fala que bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito a comer da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lá no capítulo 21, onde vai falar da noiva, da esposa do Cordeiro, da cidade santa, ele fala que ela tem 12 portas. Em cada porta tem um anjo guardando a sua entrada, porque essa porta ela não fecha nunca. Ela não se eu fosse traduzir, acho que a palavra correta seriam portais, né? Porque a porta em si, de trancar, não existe. A porta não fecha. Ou se existe, vai ficar aberta, né? Mas tem um anjo guardando. Não é qualquer um que entra lá, não, né? O texto vai dizer quem entra e quem não entra. Então, em cada porta tem um anjo, e sobre cada porta tem o nome de uma tribo de Israel, dos filhos de Israel, né? Então a gente tem Rúben, Benjamim, Judá, né? José e tal. Eu sou um pouco fraco para guardar e memorizar nomes de pessoas e de lugares, mas são 12 os nomes das tribos de Israel, né, dos filhos de Israel. E ali 12 portas, cada porta tem um nome. E aqui está falando de quem vai entrar. E nesse primeiro texto, né, que nós lemos no capítulo 15 de Apocalipse, João, que é o apóstolo João, ele está fazendo uma menção a uma visão que foi dada por Yeshua HaMashiach para ele, né? E aonde ele vê um outro, né? Diante de tantos sinais que ele já vinha vendo, ele diz aqui que vê um outro grande e admirável sinal no céu. E ele contempla 7 anjos que tinham as últimas 7 taças, né, que continham as últimas pragas, no caso. Porque nelas
né, nas pragas é consumada a ira de Deus. Então ali ele está fazendo menção às pragas que vão ser derramadas sobre o mundo, né, num tempo vindouro, e aonde Deus vai exercer a ira dele sobre a humanidade que está afastada dele, assim como ele exerceu a ira dele ao exterminar Sodoma e Gomorra, né, incendiando aquela cidade, matando tudo que ali havia, né, tanto adulto como criança e animais, homens, mulheres, não importa. Os moradores de Sodoma e Gomorra foram exterminados por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da fornicação, por causa do adultério, do homossexualismo, principalmente, como você pode observar ao ler as Escrituras. E aí Deus extermina aquilo tudo. E o mundo está caminhando para uma nova manifestação de Deus com ira, trazendo juízo à terra por conta do povo estar se afastando dele, né? Em Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça, né? Porque os homens estão transformando a glória de Deus. Deixa eu ler aqui, porque é mais fiel a leitura do que a minha memória. Então, abri em Atos, em Romanos capítulo 1, versículo 17, se eu não me engano, 16. Ele começa falando: porque não me envergonho do evangelho de Yeshua, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá por fé. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães,
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Minha gente, aí, aqui Paulo, ele faz um resumão, mas muito bem aplicado, do porquê que o mundo está nessa perdição toda. Sem amor, maldade. Aí as pessoas perguntam, ué, e cadê Deus? Como é que Deus permite isso? Deus continua assentado no seu trono, no alto e sublime lugar, porque Ele é excelso, é santo, é todo-poderoso, e santo não habita com pecador. Yeshua se fez homem, não pecou, permaneceu no seu estado de santidade, guardou a santidade, manteve a chama do altar de Deus acesa e se relacionou com pecadores para mostrar o caminho correto. Não se tornou um pecador. E aí, como é que você, que se afasta de Deus, que vive numa vida imunda, indigna, na prática do pecado, você espera que Deus se importe contigo, se você não se importa com Ele? A palavra de Deus diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. E aí todo mundo quer tudo de Deus, mas não quer dar nada para Deus, né? E aí, foi só um parênteses isso aqui, voltando para o texto. Então João viu um anjo, né, um grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, que nelas é consumada a ira de Deus. E como eu dizia, essas pragas vão ser manifestas no mundo, e a ira de Deus será aplicada contra essas pessoas aí que eu li lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 em diante. E aí ele vê também um ser, uma pessoa, né, como um mar de vidro misturado com fogo. Olha, imagina um mar vitrificado. Aí me faz lembrar da abertura do Mar Vermelho, que na palavra hebraica, no original, aquela abertura que foi feita ali, que permitiu que os servos de Deus, os israelitas, passassem a pé seco, foi uma vitrificação do mar. Não é como as pessoas pensam que as águas ficaram aqui, o peixinho vem, bota a carinha aqui na aguinha e faz boquinhazinha assim para as pessoas que estão passando. Não. As águas não ficaram movimentando. Soprou um vento oriental a noite inteira, abriu as águas e esse vento foi congelando as águas, vitrificando. E o gelo é seco. Ah, o gelo é molhado. O gelo de Deus é seco. Para algumas coisas Deus é todo poderoso, para outras não. Então o gelo de Deus é seco, porque a palavra de Deus diz que o povo passou a pé seco. E aí, voltando então, João vê um ser como um mar de vidro misturado com fogo. Olha, deve ter sido uma visão esplendorosa, porque uma pessoa como um mar vitrificado e pegando fogo, né? Com fogo, é uma visão realmente esplendorosa. E aí ele diz, e também os que saíram vitoriosos da besta, de sua imagem e do sinal, do seu sinal e do número do seu nome. Então, a besta
simboliza Satanás. O sinal da besta, que é relacionado ao número do seu nome, a palavra de Deus tem um vídeo meu anterior aí, procura e assiste, onde eu vou falar do sinal de Deus comparado com o sinal da besta, que vai ser posto na testa ou na mão. O que simboliza? Não é uma marca como as pessoas pensam, não vai pegar um ferro quente e marcar você não, né? Eu estou fazendo uma alusão à marca dos bois e dos cavalos, né, como eles são marcados, mas não vai haver uma marca, nem visível nem invisível, no sentido de marcar a tua pele. A marca é o ensinamento, são os estatutos que são inculcados na cabeça, e uma vez que você aprende, você pratica. A mão simboliza ações, obra, trabalho. E aí, quem venceu, os que venceram, João viu quem venceu, os vitoriosos que venceram a besta, que venceram o seu sinal, a sua marca, que rejeitaram a marca da besta e a marca do seu o número do seu nome, que não se deixaram influenciar por Satanás, que não seguiram os seus mandamentos e os seus a sua lei, os seus ensinamentos, que não se deixaram levar pela conduta do diabo, que é essa que a gente vê no mundo pernicioso, que Paulo fala lá em Romanos 1, 16 em diante. Então, esses que não se deixaram levar, mas que antes, ao contrário, inculcaram a palavra de Deus nas suas mentes, gravando a palavra de Deus na mente para não pecar contra Deus, para andar de modo de santidade, porque sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Está lá em Hebreus capítulo 14, salvo engano. Se não tiver no capítulo 14, leia Hebreus todo, que você vai ver o autor da epístola de Hebreus falando a respeito do que Deus falou no passado, por intermédio dos seus santos profetas. Sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. E não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Luz só caminha com luz e trevas caminha com trevas. Santo caminha com a santidade. Então, aí esses que venceram, que permaneceram fiéis a Deus, eles estavam junto ao mar de vidro, junto a este que parecia um mar de vidro com fogo, e eles tinham as harpas de Deus, ou seja, eles estavam ali para louvar a Deus, estavam louvando a Deus. E como que eram os louvores que eles entoavam? E aí o verso 3 vai falar aí, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, Yeshua HaMashiach, dizendo: grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então, eles estão glorificando e exaltando a Deus e ao Cordeiro, porque Todo-Poderoso, eles estão fazendo menção a Deus. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, a Yeshua, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então, para pensar. Esses aqui, que têm a perseverança, que se mantiveram fiéis a Deus, que venceram a besta, que não foram enganados pela besta, que não se deixaram marcar pela besta, que não se corromperam, né, cometendo torpezas, homens com homens, mulheres com mulheres, não se prostituíram, não idolatraram e não se tornaram mentirosos, avarentos e cheios de corrupção e de inveja. Esses que não se deixaram levar pelo erro, mas antes se revestiram de toda a santidade de Deus, da palavra de Deus, da justiça de Deus, eles tinham nos seus lábios o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E aqui está fazendo alusão somente à música, porque aí alguém pode falar lá em Gênesis
Em Êxodo no capítulo 14, você vai ver Moisés cantando, depois que eles passam para o outro lado e Deus faz o mar engolir o exército egípcio e dão a vitória ao povo de Deus, a Israel, e aí Moisés do outro lado canta, né? Ele entoa um cântico ao Senhor. E aí você vai falar, não, é o cântico, eles estão cantando. Ah, é o cântico do Cordeiro. Olha, não é só música, não é só louvor, não é só adoração. Você, para ser salvo, você precisa ter fé. Romanos, capítulo, deixa eu ver se é o 9 ou se é o 10. Eu sempre faço confusão entre 9 e 10. Vou ver o 9 e 10, se não for é o 10, 9. É o 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, a Yeshua Hamashi, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ponto. Como que eu sou salvo? Pela fé. Pela fé em Yeshua, confessando. Eu tenho que crer e tenho que confessar. Eu confesso com minha boca que Yeshua é Senhor. E no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então eu sou salvo. Beleza. E aí? O que você faz depois disso? Você ouviu a minha pregação, né? No caso, você ouviu uma pregação, você leu as Sagradas Escrituras e você creu. E aí você passa a confessar, não, Yeshua é o Senhor. Ele é o Santo de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E você confessa isso, e você no seu coração está cheio de certeza que Ele está vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que os grilhões da morte não puderam contê-lo. Eita. Aleluia! Você está salvo, tá? Tem o seu nome escrito no livro da vida? Acredito que sim. Mas o que você faz depois disso? A fé, ela tem que ser seguida de obras. Ela tem que ser seguida de conduta. Jesus vai falar, e isso está retratado no Evangelho de João, no capítulo 14, 15 ali. Jesus vai falar sobre o amor. Quem ama faz pelo outro até o que ele não gosta. Quem ama faz pela pessoa amada até o que ele não gostaria de fazer, para que a pessoa amada não se zangue, não se aborreça, não fique chateada, que não brigue com ele, para que a pessoa amada não se afaste dele. Quem ama de verdade dá a sua própria vida pelo outro. E dar a vida não é só se colocar na frente da bala para levar um tiro e morrer, não. Dar a sua própria vida não é só ser pendurado no madeiro e ter suas mãos e seus pés pregados e depois de muita agonia expirar sem ar no pulmão e morrer. Não é só isso. Yeshua não queria ir para a cruz. Lá no Getsemane, ele orou numa agonia tão grande que suou gotas de sangue, falando, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, senão a sua. No Pai Nosso, ele te ensina isso. E aí tu fica aí cheio de si, orgulhoso da sua religião e reza,
Pai nosso, tu que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Pai nosso, tu que estás no céu. Olha, tu és santo, tu és glorioso, tu és excelso, tu és tremendo, tu és poderoso. Tu estás num alto e sublime trono, ou seja, acima de mim. Santificado seja o teu nome. Segundo, terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não vai fazer piada com o nome de Deus, não vai falar besteira. Antes, quando fosse reportar a Deus e falar o nome dele, cubra a tua cabeça, o teu rosto, porque tu não és digno nem de olhar para a santidade dele. Né? Tu que estás nos céus, Pai nosso, tu que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Ou seja, o que eu faço para atrair o reino de Deus para a terra? Né? Então eu tenho que ter atos de justiça, de bondade, porque o reino de Deus está em nós. É o que a palavra de Deus fala. Então eu tenho que manifestar esse reino de Deus na terra, com atos de bondade, de justiça e de amor. E aí, Pai nosso, tu que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, não a minha, Senhor, mas a sua vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, amanhã é outro dia. E perdoe as minhas ofensas, os meus pecados, como eu tenho perdoado o outro. Se eu não perdoo o outro, então não precisa o Senhor me perdoar também não. E por aí vai. E aí o que eu quero dizer? Que quem ama faz o que o outro quer. Faz o que o outro deseja. E não está nem aí para o preço que vai pagar. Porque eu vou fazer porque eu amo o outro e não porque eu quero. Eu vou fazer porque eu amo o outro e não porque eu concordo. Eu vou fazer porque eu amo o outro e não porque eu me sinto bem fazendo. Eu vou fazer porque eu vou agradar. Porque quando eu amo, eu quero agradar, eu quero satisfazer, eu quero tornar aquela pessoa feliz, eu quero que ela tenha uma admiração por mim. Enfim, eu acho que você consegue me entender. Basta você olhar para as pessoas a quem você ama e como você se relaciona com essas pessoas. Quer seja seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos. Agora, quando se fala de Deus, aí tem um monte de sábios que se tornaram loucos. Porque a palavra de Deus aqui está falando que aqueles que se mantiveram vencedores, os santos que permaneceram, né, que estavam junto do mar de vidro, que é uma pessoa, né, eles tinham o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E aí, por que eu li o capítulo 22? Para você depois não dizer que cântico aqui está se referindo à música. Porque quando termina o livro, ele fala bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que guardam, felizes são aqueles que guardam os seus mandamentos. Mandamentos de quem? Os mandamentos de Jesus que estão lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma explicação da Torá, da lei que foi dada por Moisés. É pegar a lei e botar na prática. É isso que é o Sermão do Monte. Mas vamos lá, vamos nos mar. Aqui tem fala do cântico de Moisés e do cântico de Yeshua. Tem que ter os dois. Aí vem o teólogo moderno e fala assim, não, o Velho Testamento está ultrapassado, é velho. Passou, agora nós temos o novo, vale o novo. Mas quem tiver só o velho, não vai ser bem-aventurado e não vai entrar na cidade pelas portas e não vai comer do fruto da árvore da vida. Quem tem só o novo não está dizendo aqui. Porque ali fala que
os que estavam junto daquele que era o mar de vidro, tinham os 2 cânticos, e não um só. E aqui fala que felizes são aqueles que guardam os seus mandamentos. Quando Jesus veio ao mundo, ele falou: eu não falo para vocês de mim mesmo. Antes eu falo para vocês tudo o que eu aprendi com meu Pai. Ou seja, quando que Jesus, Yeshua HaMashiach, iria contrariar o Pai dele? Quando que ele iria dizer, anular aquilo que o pai dele disse que era estatuto perpétuo? E não precisa nem de hebraico não, basta ler aqui no português para você ver. Estatuto perpétuo do Senhor são as Sagradas Escrituras, os mandamentos de Deus. Hoje, por exemplo, é sábado, né? Tá lá. Lembra-te, tá lá em Êxodo capítulo 20. Em Deuteronômio capítulo 5, está lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Guardarás o sábado. Está lá. É estatuto perpétuo. E aí, eu postei hoje aí no meu WhatsApp, nos stories, quando retrata ali em Atos dos Apóstolos, em Lucas dizendo que Jesus foi ao sábado numa sinagoga como era de costume. Que dia? Domingo? Não, sábado. Se não está na Sagrada Escritura, não vale. Papa não tem autoridade nenhuma sobre a terra acima de Jesus, nem igual a Jesus, e nem igual a profeta nenhum que está relatado aqui. Nem pastor nenhum. Quem te ensina que o dia de culto é domingo é mentiroso. Porque isso aí foi Inácio de Antioquia junto com outros lá, com Constantinos e outros que esperaram o último apóstolo morrer para fazer essa bagunça toda aí, essa ladainha toda, essa mentirada toda, e infiltrar isso na cabeça das pessoas para afastar as pessoas da verdade de Deus que está aqui, que são os santos estatutos e perpétuos estatutos de Deus que vão te levar para a santidade, para próximo de Deus, né? Fizeram tudo isso para você descumprir isso aqui e se afastar de Deus, se afastar da cultura correta, do povo correto, né, te levando para perto de um povo pagão, aonde que as Escrituras ela orienta você não copiar os atos e as atitudes dos pagãos. E aí você tem uma igreja paganizada hoje, cheia de imagem de escultura, descumprindo o 2º mandamento de Deus: não farás para ti imagem de escultura. Não, mas é só uma lembrancinha, é como se fosse um retrato. Retrato porcaria nenhuma. Você bota as fotografias dos seus entes queridos num pedestal para você ficar adorando, para você ficar se prostrando, e essas fotografias suas suam sangue. Por que que tem emanações de imagem de escultura suando, chorando sangue, sangrando em determinados lugares? Ah, é Deus fazendo? Se Deus é contra a imagem de escultura? Se não é Deus fazendo e o troço está sangrando, quem é que está promovendo aquilo, meu querido? Para te enganar? Quem é o pai da mentira? Seja um ser pensante, abra os olhos. Prostra-se diante do Deus invisível, único e verdadeiro. Olha o que o anjo fala aqui para João, em Apocalipse. Olha aqui. Vamos continuar um pouquinho na leitura para você ver aqui. Aí depois de ter lido o verso 3 de Apocalipse 15, aí o anjo João continua falando assim: quem te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ai. Tá aqui, ó. Tá aqui em Apocalipse 22, no versículo 9, tá escrito assim: e disse-me, olha, não façais tal, porque eu sou, conservo teu. Vou voltar aqui.
É porque não tenho nada escrito não, tá, minha gente? Tá tudo aqui, vindo aqui, ó, na minha cabeça para falar com vocês agora. Vou ler a conclusão do livro, né? Então, Apocalipse 22, 6 em diante. Vamos ler. E disse-me, é o anjo que está dizendo, né? Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto venho, que logo venho, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as eu ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Olha, aí, olha o que o anjo diz. O anjo tem juízo na cabeça. E o anjo disse-lhe: olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. É para adorar somente a Deus. E é só a Ele que você vai dar culto. Está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 15. E para encerrar, se você quiser comer da árvore da vida, você tem que guardar os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos? Os que estão escritos na Torá. E aí você vai compor com os ensinamentos de Atos dos Apóstolos. Se você é um judeu natural, então você tem que cumprir toda a Torá. Se você é um goim, um gentio, um das nações que não é judeu natural, então você precisa fazer o que a língua hebraica diz techuvá. É o que João Batista pregou à margem do rio, né? Façam techuvá, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, arrependam-se e retornem. Techuvá é retorno. É retornar para quem? Para Deus. Retornem para Deus, o seu Criador. Porque Deus não vai salvar só judeu. Ele escolheu o judeu para ser a nação santa, o povo escolhido para proclamar as virtudes do reino dele no mundo. E nós que somos gentios também fomos chamados para esta aliança com ele através do povo judeu. Então nós, quando cremos em Yeshua HaMashiach, somos enxertados na verdadeira oliveira, que é Israel, e nos tornamos Israel de Deus. E aí tem os ensinos que estão em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Deixa eu ver se é 5 mesmo. Não é 5 não, é 20. É 20 e pouco. Eita, aqui, ó. Em Atos dos Apóstolos 21. Aí no verso 17 em diante está assim: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. É o apóstolo Shaul Rachalia, né? O apóstolo Shaul, né? No nome judeu, e Paulus no nome grego. Então o apóstolo Paulo, em português, é ele que está falando. E aí ele diz assim: logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. Na verdade, quem está narrando é Lucas, né? Mas é a respeito de Paulo. No dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera aos gentios. E ouvindo eles,
glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creram. Então foram todos os judeus que rejeitaram Yeshua? Não, foi a liderança de Israel. Milhares de judeus creram. E todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Ou seja, Moisés nem vivo estava mais aqui, está falando da lei. Dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faz, pois, isto que dizemos. Aí ele vai ensinar aqui, vai falar para Paulo pegar as pessoas que fizeram os votos para rapar a cabeça e ir lá se apresentar no templo e tal. Mas tem um ensinamento aqui no verso 25. Todavia, quanto aos que creram, aos que creem dos gentios, dos vós, dos que são das nações, dos que não são judeus, os que creram e não são judeus, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que é sacrificado aos ídolos, ou seja, da idolatria, e do sangue, e do sufocado e da prostituição. Então, Tiago, que era irmão de Jesus na carne, né? Quanto à humanidade, ele era irmão de Jesus, filho de Maria. É a Maria mesmo, casada com José, mãe de Jesus, que alguns falam que é a mãe de Deus. O dia que Deus tiver a mãe, Deus deixa de ser Deus, né? Então, por isso que precisa a sustentação do dogma de que Jesus é Deus, né? Quando que ele é primícia de toda a criação. Mas, enfim, Jacob, Tiago, ensina, olha, nós temos, os judeus são zelosos, eles creram em Yeshua HaMashiach e continuam zelosos da lei. Mas quanto aos gentios, nós já escrevemos sobre isso, já orientamos, já ensinamos. Não é necessário que eles cumpram todas essas coisas, mas eles têm que se guardar do que é sacrificado a ídolos, da idolatria. E aí, se vocês quiserem, depois comentem aqui no vídeo, se vocês querem que eu faça um vídeo explicando tudo sobre idolatria. Porque vai ser brabo, vai ser forte. E muitos não vão conseguir ouvir. Mas, olha, se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, da idolatria. Do sangue, o que é o sangue? É da carne com sangue. Da carne dos animais, que são lícitos de se comer. Do sufocado, da carne dos animais que morrem por sufocamento. Então não posso comer carne com sangue, porque o sangue é a vida do animal, e o sangue traz consigo muitas impurezas. E da carne sufocada, que morre por sufocamento, sem cortar a traqueia e o sangue saia. Né? Porque a carne sufocada, o sangue está dentro e você vai comer carne com sangue. Ah, então eu não posso comer galinha ao molho pardo? Aqui está falando para você não comer o sangue. E aí entra se você ama a Deus. Depois eu vou ler para encerrar Jesus falando. E aí sai fora da idolatria, das coisas sacrificadas aos ídolos, da carne com sangue, da carne sufocada e da prostituição. Se você fizer isso, você já vai estar em processo de santificação. E aí você já pode caminhar com Deus. E aí, para a gente fechar, né? Então você tem que ter os dois cânticos: guardar a lei e ter a fé em Jesus.
Tem que ter o cântico de Moshe e o cântico de Yeshua. Se você tem esses dois cânticos, você é bem-aventurado porque você guarda os mandamentos, e aí você vai comer da árvore da vida e vai entrar na cidade pelas portas, porque você vai ter sido enxertado em Israel, na verdadeira oliveira, e você terá um nome judeu de uma das tribos e você vai poder entrar. Fora isso, quem não tiver enxertado na oliveira, está fora. Quem tiver um cântico aqui ou um de lá, está fora. Tem que ter os dois cânticos. E aí, para fechar, João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 23. Jesus, Yeshua, respondeu-lhes e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Aí eu quero ler, essa tradução foi uma tradução do grego. Eu quero dar uma lida agora na tradução aramaica, que é a língua do povo de Deus na época em que Jesus viveu lá em Jerusalém. Por que eu quero fazer essa leitura aqui? Porque algumas palavrinhas são traduzidas com um dos significados que ela tem e é dar uma destoada. Então, 14:23, né? Respondeu Yeshua e disse-lhes: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos e viremos a ele e faremos morada nele. Ali fala, e viremos para ele, né? Tá mais ou menos o mesmo sentido. Mas o que não me ama não guardará a minha palavra. E aí vale ressaltar que a palavra que Yeshua fala que é a palavra dele é a palavra do Pai, né? E aí em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então aqui tem um segredo. Se as palavras de Deus, de Yeshua, estiver em você, e aí quando eu falo de Deus e de Yeshua, eu não estou falando que Yeshua é Deus, não. Eu estou falando que as palavras de Yeshua e de Deus são as mesmas palavras, né? Yeshua é o Filho de Deus, a primícia de toda a criação. Então, se as palavras de Jesus estiverem em você, e você estiver em Jesus, ou seja, andando em santidade, seguindo e obedecendo os mandamentos de Deus, aí você pode pedir o que você quiser que será atendido. Amém? Que Deus te abençoe, que te dê um restante de sábado santificado na presença dele, que você possa estar regozijando nesse dia, se alegrando e se abstendo de todas as preocupações, de todos os trabalhos, a menos que você trabalhe no emprego hoje, né? Mas se você tem o privilégio de estar em casa, estar descansando, então que você se desprenda de todos os valores humanos e mundanos para que você possa estar dedicando esse dia ao Eterno, a estar meditando nas Sagradas Escrituras, a elevando o seu pensamento a Deus, se achegando mais para Ele, porque hoje é um dia de santa convocação, é um dia que Deus marcou com você no final da semana, né? Porque 6 dias trabalharás e descansarás no 7º, guardarás o sábado do Senhor teu Deus, é um mandamento e está lá nos 10 mandamentos, de forma nenhuma foi abolida.
Então é um dia para você estar com Deus, na presença de Deus. Você tem 6 dias para fazer tudo que você quiser, para você namorar, para você sair com sua esposa, com seus filhos, com sua família, para você trabalhar, para ganhar seu dinheiro, para investir, para fazer tudo o que você achar de bom, desde que seja na presença de Deus, respeitando a lei, os estatutos e os ordenamentos de Deus, para que você ande em santidade, para que você seja luz nesse mundo. Pode fazer tudo que não desagrada a Deus durante os 6 dias. E então, no 7º, você se desprende de tudo, você e sua família, e fica na presença de Deus, buscando a Ele, se relacionando com Ele, se achegando. É um dia de santa convocação, é um dia que o Eterno quer estar contigo, quer estar em comunhão, quer estar participando da sua vida dentro da tua casa. Abra as portas da tua casa para que Ele entre e faça contigo aí uma morada, para que Ele faça uma visitação especial todo final de semana contigo. E se você trabalha no dia de hoje, comece a orar ao Eterno para te dar um emprego, que não trabalhe aos sábados, que trabalhe de segunda a sexta. E a gente aqui tem um privilégio dobrado, porque o primeiro dia da semana, né, que aqui é chamado de domingo, é um dia de folga também. Então você tem até o privilégio de guardar o sábado para o Senhor teu Deus, de se relacionar com Ele, de estar se encontrando com Ele e de passear no domingo com a tua família, almoçar fora, né? Desde que você também guarde as regrinhas alimentares ali que Deus coloca. Não tem nada a ver. O inferno está assim de não tem nada a ver. Deus está falando para você se guardar dos ídolos, da carne com sangue, da carne sufocada e da prostituição. Né? Então, que a bênção de Hashem, nosso único e verdadeiro Deus, esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e eternamente. Amém.